Meio-dia, 3 minutos, de volta para falar sobre política. Paulo Roberto, boa tarde. Alexandre Araújo, saudações cordiais. Isso aí, amigo. Rapaz, Reginaldo Bastos, o nosso chefe aqui do estúdio, a cada dia que eu chego ele vem com uma tirada interessante. Hoje eu cheguei na televisão, ele me chamou assim, vem cá, o que está havendo com Roberto Hugo? Eu disse, Roberto Hugo, nosso colega que trabalhou muito tempo na Rádio Caturité, não é ele o presidente da Câmara, Roberto Hugo. É Hugo Mota. Ele mistura as coisas todas assim. Roberto Hugo está lá em Cacimba de dentro, não quer nem saber desse negócio. Administrando o posto de gasolina. Pois é, por falar em Hugo Mota, o senador Eduardo Girão, que é lá de Juazeiro do Norte, Juazeiro do meu padrinho, Padre Cícero, fazia um pronunciamento lá no Senado, na tribuna do Senado, de repente ele perguntou assim, o que foi que houve com Hugo Mota? O que será que aconteceu com o presidente da Câmara? Depois dessa viagem ao Japão e ao Vietnã, o homem voltou completamente transformado. Vamos ver o que disse aqui o senador Girão. Agora, faz uma nova declaração, o presidente Hugo Mota, completamente contraditória com a anterior. Olha o que ele disse agora. Caso o PL da anistia não seja conduzido com responsabilidade, haverá risco de aumentar a crise institucional. Abro aspas de novo. O tema deve ser tratado com sensibilidade e seriedade, porque pode gerar novos atritos entre os poderes legislativo, judiciário e executivo. Olha as platitudes que ele usa. Por fim, fala que podem ser discutidos eventuais excessos nas condenações e que espera contribuir para a pacificação nacional. A primeira pergunta que precisa ser respondida é sobre o que aconteceu nesse período para justificar tamanha mudança do presidente Hugo Mota nas suas falas. A velha conversa de pé de orelha, né? 7 dias viajando com o presidente da República, Davi Alcolumbre, Hugo Mota, Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado, Arthur Lira, ex-presidente da Câmara, 48 horas no avião, ida e volta, 24 para ir, 24 para voltar, mais o tempo no hotel. Conversaram sobre tudo, né? Aí você já viu como é que é. Existem as metamorfoses ambulantes. Aquele pessoal que tem opinião formada sobre tudo, mas de repente pode mudar essa opinião. E dentro desse tema aí de mudança, de anistia, tem ou não tem, quem deu entrevista na tarde de ontem, e eu acompanhei toda, foi o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Há quem diga no universo dos juristas que ministro, juiz, desembargador só poderia ou só deveria se pronunciar sobre o que está nos autos e não se pronunciar sobre um tema que poderá ser alvo do seu julgamento. Mas no Brasil mudou tudo. E Gilmar Mendes diz, anistia não, de jeito nenhum. Enquanto que os juristas dizem que o ministro deveria ficar lá no Supremo esperando que o Congresso fizesse alguma coisa, aprovasse, não aprovasse, e que chegasse no Supremo. Aí ele se posicionaria nos autos. Mas Gilmar falou sobre anistia, dizendo que não quer anistia de jeito nenhum. E não faz sentido algum discutir anistia nesse ambiente. E eu acho que os próprios presidentes das duas casas têm consciência disso. Isso seria a consagração da impunidade num fato que foi e é extremamente grave. Não vamos nos esquecer que despretos estavam autorizados a matar o presidente da República, o vice-presidente da República e o ministro Alexandre de Moraes. É disso que nós estamos falando. Crimes extremamente graves para seguir um golpe de Estado. Isso não tem o menor cabimento. Isso não tem o menor cabimento, está dizendo aí o ministro. Agora, no instante em que tem ministro do Supremo dizendo que tem que revisar as penas, a tal da dosimetria, você revisa o que foi bem feito? É muito difícil. Você só revisa alguma coisa quando tem dúvida de que... Peraí, será que ficou bem feito mesmo? Eu vou dar uma revisada aqui. Não é assim? Na vida real, como diz Marcilon Gonzaga, na vida real você se fez uma coisa bem feita. Não, ali não tem o que mexer mais. Agora, você revisa se tiver dúvida. Então, há quem tenha dúvida sobre o que houve nos julgamentos, inclusive, foi o caso do ministro Luiz Fux, dentro do próprio Supremo Tribunal Federal. O presidente da República, Lula da Silva, ontem, antes de viajar para Honduras, falou lá no evento da construção civil, dos construtores, dos sindicalistas, e ele disse que o Brasil não pode ser alvo de um cavalo de pau. O Brasil não merece um cavalo de pau. Cavalo de pau a gente dava no tempo de Fusca, Fuscão.
motor 1600. Você saía no Fuscão e quando ia na quarta marcha, puxava o freio de mão, de repente segurava a direção, o Fuscão rodava. Pedro Chulé, de saudosa memória, fazia muito isso. Mas Lula disse que o Brasil não merece um cavalo de pau. Olha aqui. E é importante que a gente tenha clareza de que nós precisamos de estabilidade econômica, nós precisamos de estabilidade fiscal, nós precisamos de estabilidade social e nós precisamos de previsibilidade. Todo mundo precisa de previsibilidade para fazer no começo do ano as contas e os projetos do que vão fazer durante o ano inteiro. E aí é inexorável a necessidade da construção de uma parceria de honestidade entre o governo e a sociedade brasileira, entre o governo e o poder legislativo. Se a gente brinca de enganar, achando que a gente pode dizer o que a gente quiser, porque não vai acontecer, porque vai acontecer, sabe, não dá certo. Esse país não pode ser, sabe, vítima de um cavalo de pau. Tá vendo aí? O Brasil não pode ser vítima de um cavalo de pau. O presidente Lula se viu livre ontem do ministro das Comunicações, Juscelino Filho, depois da denúncia da Procuradoria-Geral da República, porque Lula tinha dito lá atrás, se você virar réu, se houver denúncia, não precisa nem virar réu, porque para virar réu o Supremo tem que aceitar. Mas se houver denúncia contra você, você tem que se afastar. Aí ontem ele lembrou do que Lula tinha dito, aí com raiva saiu, entregou a carta, virou réu. É bronca, viu? Negócio de desvio de dinheiro de emenda. O presidente Lula pernoitou lá em Tegucigalpa, capital de Honduras, está participando de eventos agora e volta ainda hoje para Brasília. Temos aqui a agenda oficial de Sua Excelência. Lula participou da sessão de abertura da reunião da CELAC, no Banco Central de Honduras, no salão Dr. Juan Manuel Caves. Tem um almoço oferecido pela presidente de Honduras aos chefes de Estado e chefes de delegação, também lá no Banco Central. Quando for 4h10 da tarde, Lula embarca de volta para Brasília, capital federal. Eu conversei com o ex-governador Ricardo Coutinho. Ele me deu uma entrevista para o programa de rádio. O Ricardo está em Brasília, morando na capital federal. A esposa dele, Amanda Rodrigues, agora trabalha no Palácio do Planalto com a ministra Gleice Hoffmann, na Secretaria de Relações Institucionais. E lá para as tantas eu perguntei a Ricardo, faça uma análise da bancada paraibana no momento. Ele elogiou a ação, o trabalho que vem fazendo o deputado Luiz Couto, que foi presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara 3 vezes seguidas, 4 vezes. Tem um trabalho muito importante nesse campo, mas Ricardo não dá nota 10 à atual bancada paraibana, não. Nós separamos um trecho da fala do ex-governador Ricardo Coutinho. É uma bancada que fica ali, sabe, recebendo os ventos, os ares do Centrão. E eu acho que produz muito pouco, porque ser parlamentar, na minha ideia, Paulo, é você ter posição política. Não é você não ter posição política. Porque não é você, não como aqui emenda aqui, outra acolá, porque emenda todos têm. Compreendeu? Quem chegar lá vai ter as emendas. Que, particularmente, acho um absurdo você estar dispondo de 55 milhões de um deputado, por exemplo, por ano, né? E quando você soma com os senadores, dá 54 bilhões, com B de bola, mais do que um programa, o maior programa de infraestrutura do país, que é o PAC. Então, para você pulverizar, para você não ter uma política pública ou políticas públicas, que quem deveria definir seria quem fosse eleito para o executivo, quem fosse eleito como presidente. Porque, independentemente de se fosse de esquerda, de direita, de centro, mas é assim, o regime presidencialista é assim. Ricardo, acha que a bancada produz pouco, sobretudo aqui para o Estado, os 15 representantes, com alguma exceção, ele cita Luiz Couto, e Ricardo Coutinho confirma que será candidato a deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores na eleição do ano que vem. Hoje é 9 de abril, 9 de abril. Amanhã, dia 10, dia de cair a cota do Fundo de Participação dos Municípios. Dia que os prefeitos gostam. Os prefeitos ficam vibrando, né? Dias 10, 20 e 30. Amanhã tem dinheiro nas contas, olha a repercussão na mídia. Está aqui, FPM repassa 5 bilhões e 600 milhões, quinta-feira amanhã, e tem quanto as principais cidades paraibanas vão receber. Quer ver? Vamos lá. Olha João Pessoa, 24 milhões 313 mil. Aí a segunda é Campina Grande. Veja a diferença de 24.313 para menos de 4 milhões, 3 milhões 192 mil 951 reais.
Você veja que é a mesma coisa de Santa Rita. Porque o índice é o mesmo, entendeu? Tem lá um códigozinho, então Santa Rita tem o mesmo código, recebe o mesmo valor de Campina Grande. Patos é a quarta colocada, com 2.554.000, vindo depois Bahia, com 2.356.000 reais. Realmente João Pessoa está... Olha, só o dinheiro da Secretaria de Saúde de João Pessoa, o orçamento da saúde, é maior do que todo o orçamento de Campina. Negócio muita sério. coisa, né? Vamos à nossa boca maldita de hoje. A boca maldita de hoje vem com auxílio, com a colaboração do nosso querido telespectador Valfredo Ítalo, que é filho de Clélio Soares. Sim. Somente. Tem bagagem, gosta de rádio, gosta de televisão, tem o DNA do velho Clélio, né? Ali nas veias. Pois bem, nos anos 80, Odorico Paraguaçu, prefeito de Sucupira do Bem-Amado, e a sede da ONU em Nova York fazia um pronunciamento em inglês. Há quem diga, tem telespectador nosso que acha que Bolsonaro, domingo, lá na Paulista, só imitou Odorico Paraguaçu, o grande Paulo Gracindo. Vamos ver Paulo Gracindo, Odorico Paraguaçu, falando em inglês. Você não perdia um? Olha só. Ladies and gentlemen, let's put aside the howevers and go straight to the endlessly. I am here to kill the snake and show the stick. Because with me, spread bread, cheese, cheese. Nós estamos aqui para matar a cobra e mostrar o pau. Aí a irmã Cajazeira se assustou, você viu? Quando disse matar a cobra e mostrar o pau, a irmã Cajazeira teve um susto danado. Aí a gente revê Bolsonaro na Paulista domingo passado. Popcorn and ice cream sellers sentenced him for coup d'etat em Brasil. Qualquer semelhança não será mera coincidência. E só para a gente arrematar mesmo e aumentar o seu riso aí em casa, aí a nossa produção fez uma montagenzinha bem curtinha dos dois. Vamos ver. Popcorn. Ladies and gentlemen, let's put aside the howevers. Popcorn. Ladies and gentlemen, let's put aside the howevers. Eita, Brasilzão. Esse Brasil, se não existisse, tinha que ser inventado. A nossa saudação especial ao Onildo Brito e toda a sua equipe. Isso, grande Onildo. Mais um encontro muito bom de manhã. Doutor Arlindo Almeida disse que quando a gente passa lá, ele descobre, não sei porquê. Ele percebe logo, né? Disse que quando ele olha a tela, eles passaram hoje em Onildo. Tomaram um banho de loja. Verdade, sem dúvida. E Júnior muito feliz com mais Sempre. uma lembrançazinha. Júnior fica muito feliz com suas lembranças, seus presentes. É isso. É isso, Anchieta. Tá bom, Paulo. Até amanhã, né? Até amanhã. Muito bem, vamos a Brasília. Outras notícias da capital federal, Napoleão de Castro. Anchieta, meu abraço, cumprimentos a você, Paulo Roberto e toda a equipe. Estamos aqui no 15º andar da sede do Banco do Brasil, em Brasília, onde acontece nesta manhã, início de tarde, a reunião do Consórcio Nordeste, reunindo os 9 governadores dos estados nordestinos aqui em Brasília. Evento que contará, inclusive, com a presença do presidente da Câmara Federal, paraibano Hugo Mota. A entrega da agenda legislativa de interesse dos estados do Nordeste e os temas deliberativos dos 9 estados estão sendo hoje colocados neste encontro. O governador Rafael Fonteles, do Piauí, que preside o Consórcio Nordeste, está coordenando e comandando os trabalhos neste dia. O governador Rafael Fonteles, do Piauí, coordenador do Consórcio Nordeste, recepcionou o presidente da Câmara, Hugo Mota, Republicanos Paraíba, e apresentou os principais pontos da agenda legislativa de interesse dos 9 estados nordestinos ao presidente da Câmara Federal. Um deles é, inclusive, a PEC 66, que tem a ver com os precatórios, com as dívidas dos municípios, e que eu lhe dizia que era muito importante incluir também os estados nesse mesmo projeto de lei. Também temos outros temas importantes que o senhor recentemente já anunciou, pelo menos a imprensa já noticiou, que o senhor já colocou relatores para esses temas, como a política, a lei sobre inteligência artificial, também temas envolvendo a transição energética,
Também o tema da reforma do imposto de renda, que é muito importante porque, dependendo da forma que for aprovada, pode ter impacto nas finanças dos estados. Aqui a gente acompanha também com muita atenção a reforma da lei das PPPs, que acho que ainda vai ser encaminhada pelo governo federal para a Câmara Federal. Também aqui o tema, que é um tema que impacta as companhias de água e saneamento, que tem a ver com a tarifa social do saneamento, é outro tema relevante. Outro tema que interessa a vários estados do Nordeste é a questão da quantidade de vagas para as câmaras, para a Câmara Federal de cada um dos estados, presidente. Esse é um tema também que acho que 5 estados podem perder componentes na Câmara. Enfim, eu estou citando só alguns, mas na verdade o que a gente gostaria era de ouvi-lo e depois do senhor falar a gente passaria para um breve cumprimento de cada um dos nossos pares aqui, governadores e governadoras. As informações de Brasília, exclusivo para o Em Dia da Rede ITA, Napoleão de Castro. Muito bem, vamos ver quem está acompanhando a gente aqui na tela. Vamos para as mensagens. Amanda Lima, 3 irmãs.